Bom dia, queridos alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Anderson. Hoje falaremos sobre o sistema locomotor, que é formado pela combinação do sistema muscular e o sistema esquelético, que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos. Porém, para que haja movimento, é necessário que o sistema nervoso, sistema ósseo e o sistema muscular trabalhem de forma integrada. Os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, o tecido ósseo. Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por células vivas que têm a capacidade de crescer e de se regenerar. O sistema esquelético, além dos ossos, é composto por outras estruturas, como cartilagem, ligamentos e tendões. O sistema esquelético humano desempenha diversas funções importantes no corpo humano, como a função de sustentação, locomoção, proteção e produção de células vermelhas do nosso sangue. Vamos conhecer agora alguns ossos que compõem o sistema esquelético humano. O crânio. A coluna vertebral. O úmero. As costelas. E o fêmur. Outros ossos pequenos são maxilar, vértebras, clavícula, omoplata, una, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio, dentre vários outros ossos. Agora falaremos um pouco sobre o esqueleto axial e apendicular, bem como suas funções e diferenças. A palavra axial refere-se tudo aquilo que é relativo ao eixo, e a palavra apendicular refere-se a tudo aquilo que está pendurado. Na figura, temos o esqueleto axial representada pela cor azul e o esqueleto apendicular representado pela cor laranja. Nosso esqueleto tem em média um total de 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. É importante ressaltar que esses números podem variar de acordo com a idade do indivíduo. Você sabia que um recém-nascido possui mais ossos do que o adulto? Ao nascer, um bebê possui cerca de 300 ossos. A explicação para isso é que, com o passar do tempo, alguns ossos se fundem para dar maior resistência e sustentabilidade ao corpo. Variação individual. Existem pessoas que nascem com ausência de alguns ossos do corpo. Por exemplo, pessoas que nascem com 6 dedos nos pés ou nas mãos. Também temos o fator contagem. Alguns estudiosos utilizam critérios pessoais para fazer a contagem dos ossos. Por exemplo, alguns não contabilizam
os ossos sesamoides. O esqueleto axial é formado pelo crânio, caixa torácica e coluna vertebral. A função do crânio é envolver e proteger o cérebro, além de proporcionar fixação de músculos dos ossos e da boca. A caixa torácica é uma grande caixa óssea que protege alguns órgãos vitais, como o coração e os pulmões. A coluna vertebral, também conhecido como espinha dorsal, é formada por ossos chamados de vértebras. É uma estrutura bastante flexível que dá sustentação e mobilidade para o corpo. Suas curvaturas são responsáveis pela força, equilíbrio corporal. Também tem a função de fazer a comunicação e proteção entre o sistema nervoso central e periférico, através da medula espinhal. Já o esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores têm sua principal função de movimentação das mãos, permitindo a elaboração de movimentos altamente complexos e delicados. Também temos os membros inferiores, com a função de sustentação do peso do corpo, manter o equilíbrio e nos dá a capacidade de mover-se de um lugar para o outro. Os ossos são classificados quanto ao seu formato e também levando em consideração suas dimensões, ou seja, comprimento, largura e espessura. Começaremos com a classificação básica dos ossos, que são eles: ossos longos, ossos curtos e ossos laminares ou planos. Os ossos longos são aqueles em que o comprimento é maior que a largura e a espessura, como, por exemplo, o húmero, rádio e ulna, que são ossos dos membros superiores, fêmur, tíbia e fíbula, que são ossos dos membros inferiores. Estão incluídos também os metacárpicos e os metatársicos e as falanges. Os ossos longos são tubulares, ou seja, apresentam um canal no centro, normalmente preenchido por medula óssea. Os ossos curtos têm o seu comprimento, largura e espessura praticamente iguais. Eles são encontrados apenas nos carpos, localizados nas mãos, e nos tarsos, localizados nos pés. Os ossos laminares ou planos são aqueles em que a espessura é bem menor que o comprimento e a largura. Eles são representados pela escápula, os ossos do quadril e alguns ossos do crânio, como frontal, occipital e parietal. Além desses três grupos, há outros grupos intermediários que podem ser distribuídos em 5 grupos. Ossos alongados, semelhantes aos ossos longos, parecidos com os primeiros grupos de ossos que apresentamos. Os ossos longos não apresentam canal central para a medula óssea. Exemplo, as costelas. Ossos irregulares apresentam uma forma complexa, ou seja, possuem vários outros formatos. Não correspondem a nenhuma forma geométrica conhecida. Exemplo deles são vértebras, sacro e mandíbula e osso temporal. Os ossos pneumáticos estão localizados no crânio, possuem pequenos orifícios que permitem a passagem do ar, chamado forames, e também apresentam mucosa. E quando essa mucosa se inflama, nós temos então as sinusites. Exemplo de ossos pneumáticos são frontal, temporal, o maxilar superior, o etmoide e o esfenoide. Ossos suturais são ossos localizados dentro de articulações, chamados de suturas. Seu número varia muito de pessoa para pessoa. O último tipo de classificação óssea é o sesamoide. São ossos
que normalmente estão presentes no interior de alguns tendões. Podem variar de tamanho e quantidade de pessoa para pessoa. Medem normalmente alguns milímetros. Um exemplo de osso sesamoide é a patela, presente na articulação do joelho. Também encontramos nos pés, mãos e em outros locais. Uma observação a ser feita. Percebe-se que alguns ossos podem ter duas classificações simultâneas. Por exemplo, o esfenoide é um osso irregular e pneumático. O frontal é um osso plano e pneumático. E a patela é um osso curto e sesamoide. Então, chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ciências. E lembre-se, qualquer dúvida, fale diretamente comigo, de preferência no grupo Biociências, lá no Telegram. Um forte abraço para você e até a próxima aula.